Olá, meus queridos amigos, que Deus abençoe a sua terça-feira em nome do Senhor Jesus. Você já se perguntou o que é fazer a obra de Deus? Como que é fazer a obra de Deus? Olha só aqui, pessoal, no livro de Mateus, capítulo 10, versículos 5 ao 8, nós iremos meditar e entender. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: Não ireis aos gentios e nem entreis em cidade de samaritano. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: O reino do céu chegou. Então curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então, pessoal, fazer a obra de Deus se resume em a gente muito mais do que limpar igreja, limpar banheiro de igreja, entregar cesta básica para uma pessoa necessitada, entregar um folheto para uma pessoa evangelizando e dizer Jesus te ama. Muito mais do que isso, pessoal, é a gente arrancar as pessoas da garra do diabo. Isso é fazer a obra de Deus. A gente tem que usar a autoridade que o Senhor Jesus nos deu e dizer: sai demônio, sai espírito demoníaco do fulano, sai espírito de pombagira, tranca-rua, dê nomes mesmo, pessoal, dê nomes mesmo, sem medo. Porque se você tem um Espírito Santo, se você é uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, e você tem um entendimento que o Espírito de Deus, ele habita, ele mora dentro de você, você tem a autoridade para expulsar os demônios, para dizer mesmo: sai espírito de morte do fulano, do ciclano, dos caminhos da minha família, dos meus caminhos. Você tem essa autoridade, Jesus ele te deu. E se preciso for, quando uma pessoa estiver possessa, por exemplo, querendo manifestar, se você tem o dom de discernimento de espírito, por exemplo, eu tenho esse dom, e não falo para me gloriar, mas como no ato de exemplo para vocês. Uma certa vez eu fui numa igreja, e eu me lembro que isso foi na época que eu era um obreiro, um diácono de uma outra denominação. Eu me lembro que havia uma pessoa ali na cadeira que aparentava ser que ela estava querendo manifestar com o demônio. E eu me lembro que quando eu cheguei perto daquela pessoa, eu percebi que realmente não era normal. Ela virou assim olhando para mim, mas pensa num olhar torto, um olhar feio mesmo, de uma pessoa que estava possessa. E quando eu falei assim: eu vou te expulsar, manifesta por inteiro aí o chefe aí, porque foi assim que eu fui doutrinado, foi assim que eu aprendi. A gente chama o chefe, a gente amarra toda a casta de demônio que estiver junto do principado ali, tá entendendo? E queima e manda pro inferno. Foi assim que a gente foi doutrinado na época que eu era o obreiro, e é assim que eu passo para as pessoas até o dia de hoje. Porque tá aqui, ó, o Senhor Jesus ele disse: expulsai os demônios. Mas ali quando, por respeito à denominação, que eu estava ali chegando há pouco tempo, eu falei para um diácono que estava próximo a mim, e falei: poxa, o cara ali tá quase manifestando, vocês não vão expulsar não? Tipo assim, né? Aí ele: não, poxa, irmão, não. Tipo assim, sabe naquele lenga-lenga? Não é falando mal de outra igreja, porque eu acho isso ridículo, eu não gosto de falar mal de outra igreja. Mas ele falou assim: não, poxa, aqui a gente crê que a pessoa vai ser liberta dos demônios ouvindo a palavra de Deus. Mas poxa, eu comecei depois a pensar: mas poxa, a pessoa tá aqui, ó, na cara dura, tipo, manifestando, entendeu? E eu falo por experiência própria, pelo fato de no passado eu já ter vivido assim também, querendo manifestar. Eu sei o que é uma pessoa manifestando com o demônio, entendeu? A voz muda da pessoa, a voz engrossa, o olho fica esbugalhado, regalado. Muitas das vezes, dependendo da situação, o demônio fica com as mãos para trás, querendo, igual na Umbanda, você vê lá na Umbanda, fica rodopiando, tá entendendo, pessoal? Então, a gente tem que ter o dom de discernimento de espírito. Enfim, resumidamente falando, o rapaz lá não expulsou o demônio, e o cara ficou lá do mesmo jeito lá, esquisito, dentro da igreja. E eu, por respeito à denominação, acabei também não fazendo nada, né? Porque Deus é que sabe de todas as coisas.
Então, pessoal, hoje eu passo mesmo para as pessoas. Você tem que usar a autoridade que Jesus te deu, expulsa mesmo os demônios, não tenha medo não. Se você é uma pessoa cristã, você vai ter medo de demônio? Você só pode ter medo de demônio, isso geralmente acontece, se uma pessoa tem brecha. Se ela tem brecha, é lógico que ela vai ter medo do demônio. E eu já vi também com meus próprios olhos, por exemplo, uma certa situação, o meu vizinho ele manifestou com demônio. Isso foi há muito tempo atrás, na época que eu estava desviado dos caminhos de Deus, usava droga, estava no crime, fazia tudo errado. Eu me lembro que aquele demônio, aquela pessoa endemoniada, ela veio para cima de mim assim, ó, e o que aconteceu? Eu não tinha autoridade, ele quase me bateu, igual que está escrito na Bíblia, ele vai para cima, pessoal. Mas no dia que eu entendi que o Espírito de Deus ele desceu sobre mim, ele me batizou, ele me batizou, não somente para falar em línguas, não somente para pregar a palavra para as pessoas, não somente para curar os enfermos, mas também para expulsar os demônios. Então eu uso autoridade mesmo, pessoal, hoje, e repreendo mesmo, e ele é fulminado mesmo com fogo, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Então eu quero que você também entenda isso. Use a autoridade que o Senhor Jesus te deu e expulsa mesmo os demônios dos teus caminhos, da tua vizinhança, da tua parentela, dos teus familiares, tá entendendo? Dos teus filhos. E para a gente finalizar, está escrito aqui: vá atrás das ovelhas perdidas. Versículo 6 diz. O que é ir atrás das ovelhas perdidas? Você sabe. São aquelas pessoas que um dia você evangelizou, você entregou uma cesta básica, você falou de Jesus para ela, tá entendendo? Às vezes ela tá lá desviada dos caminhos de Deus, tá em depressão, tá nos vícios, e é seu dever fazer o que o Senhor Jesus está mandando aqui, ó, no versículo 6, faz o que tem que ser feito, vá atrás dessa pessoa, seja um instrumento nas mãos de Deus. Muitas das vezes a pessoa está lá até mesmo com pensamento de suicídio, e você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para falar: ó, fulano, ó, Jesus te aceita de volta. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nada mais pode te condenar se você se arrepender e se voltar para Jesus hoje. Então a pessoa ali já recebe um ânimo, ela já recebe uma força para se levantar, para buscar Deus. Tá entendendo, pessoal? E para a gente finalizar aqui, ó, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Se você tiver fé, por exemplo, a fé é individual, cada um tem uma fé individualmente falando. Por exemplo, eu nunca ressuscitei morto, sinceramente, eu falo para vocês, mas eu já curei enfermo, entendeu? E se a sua fé é de curar enfermo, se a sua fé é de ressuscitar morto, se preciso for, pessoal, vai para cima, entendeu? Se o Espírito de Deus é contigo e você tem uma fé, use, tá entendendo? E saiba que quanto mais você aumentar a sua comunhão com Deus, mais a sua fé aumenta. Eu tenho buscado isso e eu vejo que o amadurecimento espiritual, não importa se a pessoa tem 1 ano de caminhada com o Senhor Jesus ou tenha 30 anos, não importa. O que importa é a intensidade que ela busca a Deus, e ela vai amadurecendo espiritualmente, tá entendendo? E vai aumentando a sua fé, ela vai tendo experiências com Deus, consigo mesmo e com as pessoas, contemplando cura, contemplando milagres, contemplando avivamento, renovo, as bênçãos de Deus também vindo sobre a vida dela, tá entendendo, pessoal? Então se desenvolve nos seus dons, se desenvolve com essa autoridade que o Senhor Jesus te deu. Espero eu que essa mensagem de fé possa ter te instruído, você que deseja aí ser um servo de Deus mesmo, sabe? Uma pessoa que hoje é salva, que luta em prol da própria salvação, mas também tem um desejo ardente de viver o chamado de Deus, né? Que é não somente pregar a palavra de Deus, mas como eu disse, muito mais do que limpar a igreja, muito mais do que você entregar um folheto, falar que Jesus te ama, é arrancar as pessoas das garras do diabo, arrancar as pessoas do sofrimento que elas estão vivendo no vício, na depressão, com desejo de suicídio, arrancar aquelas pessoas que estão no crime, daquela situação que elas estão vivendo. Então seja um instrumento nas mãos de Deus.
Deus abençoe todos vocês, pessoal. Se preserve de uma forma que você sempre se mantenha com esse pensamento. Eu estou cuidando das pessoas, mas eu também estou cuidando de mim. Tá bom, pessoal? Fique na paz.